Hello, everyone. This is Alex Kern here, your English teacher. Welcome, welcome, welcome once again. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui temos mais um programa Business English na Prática. Eu sou Alex Kern, professor de Business English há mais de 8 anos e comigo você vai aprender a destravar o seu Business English para transformar sua carreira profissional. Nesse programa, eu vou ensinar vocês como utilizar o Business English em diversas situações cotidianas do ambiente de trabalho para que você esteja 100% preparado quando essas situações acontecerem de fato. E o tema de hoje, pessoal, é entrevista de emprego em inglês. 8 perguntas que você precisa saber responder durante a entrevista. Então, assista até o final, porque tem muito conteúdo de valor que vai ajudar muito vocês. Já deixa o seu like aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos ajudar todo mundo a destravar o Business English aí para estar melhorando suas carreiras profissionais. Então, vamos lá. Very well, then. So, you're about to have a job interview in English. Você está prestes a fazer uma entrevista de emprego em inglês e você precisa se sentir mais confiante. You need to feel more confident. Yeah, to feel more confident. Let's take a look at 8 questions you need to answer in English. Vamos ver aqui 8 perguntas que você precisa responder, tá, numa entrevista de emprego em inglês. Muito bem, pessoal. Vamos à primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Então, vamos colocar aqui. Question number 1. Na verdade, vai ser uma solicitação do seu entrevistador, tá? Então, geralmente, essa aqui, né? Ela inicia a sequência de perguntas que é Tell us about yourself. Estou pedindo para você falar sobre si mesmo, né? Fazer uma pequena autoapresentação no início da bateria de perguntas. Então, aqui, eles querem saber de você de um ponto de vista profissional, tá? Lembre-se, profissional. Você pode até mencionar alguma coisa ou outra da sua vida pessoal, sem entrar em muitos detalhes, sempre mantendo o foco na sua persona profissional. Se você for mencionar algo de fora do trabalho, mencione algo positivo. Como você, por exemplo, muito ativo nos esportes, né? Que você gosta de ir a eventos culturais e artísticos, que você faz trabalho voluntário, tá? Alguma coisa que deixe uma boa impressão, que mostre que você é uma pessoa ativa, interessada, que quer se expandir, tá? Tudo isso vai ser muito positivo, claro, né? Porque também o que você faz fora do seu trabalho diz um pouco sobre quem você é, obviamente. Diz muito sobre quem você é, na verdade, né? Então, mas assim, sempre procure manter isso ao mínimo, sabe? Quanto menos informações possíveis, só deixando aquelas mais importantes, que vão deixar uma boa impressão realmente, tá? Só deixe elas no seu discurso, deixando de fora, né, aqueles detalhes, informações que não serão muito vantajosas, né, aqui, que não será vantajoso expor aqui, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Então, vamos ver o primeiro exemplo que a gente pode ter aqui como resposta para essa pergunta, para essa solicitação. Answer. Lembrando, pessoal, aqui não é answer, apesar de ter um W aqui, tá? É tipo a palavra sword. Sword. Tá? Então, esse W não será realmente pronunciado como um uo. Será, na verdade, nessas duas palavrinhas, o W será quase que ignorado. Answer. Sword. Tá? Vamos tentar conectar o S direto ao o S direto ao E. Ok? Answer. Answer these questions. Não é answer. Tá? Não dê uma ênfase no U, no som de U aqui. Ok? Então, beleza. Então, vamos aqui a uma opção de exemplo, tá? Para responder essa primeira pergunta. Muito bem. Aqui temos um bom exemplo de uma resposta, tá? Com a exposição de alguns fatos, né? De algumas informações sobre a sua vida, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiramente, né? My name is fulano. Você coloca seu nome aqui. And thank you for giving me this opportunity. Então, primeira coisa, vamos agradecer pela oportunidade ali, né? Começar dizendo quem você é, agradecendo pela oportunidade, já cria um rapport legal aqui, né?
Já cria uma identificação e você começa com o pé direito, você está agradecendo por aquela oportunidade. Isso já causa uma boa impressão psicológica no teu entrevistador. Então, aqui nós vamos ser direto ao ponto. I have the skills and characteristics to match the job description. Eu sou o cara apropriado para esse... Eu sou o cara ou a moça apropriada para esse emprego. I have the skills and characteristics to match the job description. Então, eu dou match na descrição do emprego, né? É assim que a gente poderia definir na linguagem de hoje. As well as to perform highly in the role. Então, eu tenho as habilidades e características para ser correspondente, né, à descrição do emprego, bem como as well as. Seria algo como bem como. Vou colocar aqui rapidinho. Então, você está citando uma coisa, você quer dizer que também outra coisa acontece. Você pode sempre usar essa expressão, as well as. Beleza? As well as to perform highly in the role. Role, papel. Papel que você vai cumprir nessa empresa, né? O papel que a pessoa que vai ocupar a vaga tem que cumprir. Perform highly. Alta performance. Tá? Performar altamente, né? Performar muito bem, digamos assim, o LY aqui, como vocês já sabem das outras aulas, eu já expliquei um pouquinho, né? Se você pegou lá, você vai identificar que isso aqui é um sufixo utilizado em advérbios. Meu Deus do céu, gramática. Se você tem LI, vamos simplificar, né, essa aula de gramática. Se você tem LY aqui no final, tá? Você tornou um adjetivo, uma qualidade de alguma coisa, por exemplo, high, alto. Você colocou o LY altamente. A gente colocou o mente do português no final. O LY aqui no final de um adjetivo, bem como no português, é o mente do português. Tá? É a mesma utilização, é a mesma lógica, o mesmo princípio para você estar alterando isso aqui. Tá? Então, highly. Quickly. Né? Rápido, rapidamente. Ok? Muito bem. Então, tudo bem, eu tenho as características para adequar que dão match na descrição do emprego, bem como performar altamente, né, em alta performance. A gente poderia traduzir como alto. Eu sou capaz de ter alta performance nesse papel, nesse trabalho, nessa posição. I am experienced in working with other people as a team. And I am always seeking to improve and develop myself. Né? Eu sei trabalhar com outras pessoas como uma equipe. Eu tenho essa experiência. E eu estou sempre buscando melhorar e me desenvolver. Automelhoria e autodesenvolvimento. Ok? Always seeking. Você poderia também colocar and I always seek. Aqui nós temos o formato no presente contínuo, né? Present continuous. I am always seeking. Você também poderia colocar I always seek. Eu sempre busco. Em vez de eu estou sempre buscando. Tá? Qualquer uma das formas aqui seria apropriada. I'm always seeking to improve and develop myself. I am also creative. Né? Creative. Creative. Creation. Create. Create, creation, creative. E criatura, creature. Aí já saiu do padrão da pronúncia. Então, criar, criação, criativo. Create, creation, creative. Muito bem.
And I'm always seeking to improve and develop myself. I am also creative as I think about solutions for eventual problems. And I'm also creative as I think about solutions for eventual problems. Como eu penso em soluções para problemas que possam vir a ocorrer, always looking to step up our processes or step our processes up and mitigate problem sources. Mitigate, like como mitigar, né? Curb é outra palavra que poderíamos utilizar aqui. Curb our problems. To curb the problem sources. Tá? Procurando eliminar, procurando reduzir, procurando controlar. Muito bem. I am mostly positive and active as I like to exercise both my mind and body outside of work by engaging in sports and reading books and articles. Aqui então, beleza, a gente falou, né? Aqui a gente entra com alguma coisa mais pessoal, né? Fora do trabalho. Aqui é você fora do trabalho um pouquinho. Então até aqui, beleza, eu sei trabalhar em equipe, eu sempre busco, né, me desenvolver, melhorar, sou criativo, porque ou visto que eu penso, né, em soluções de problemas, estou sempre buscando soluções criativas, processos, estou sempre buscando melhorar os processos e mitigar a fonte dos problemas, né, achar a fonte dos problemas para você já eliminar o problema pela raiz. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui, tá? Cortar o mal pela raiz, né? Problem sources. Raiz do problema, fonte do problema. I am mostly positive and active as I like to exercise both my mind and body outside of work. Então, eu sou geralmente positivo e ativo, né, durante a minha vida. E, claro, você não vai mentir, falar que o tempo todo você é a pessoa mais feliz do mundo. Mas aqui você pode dizer, não, eu me mantenho, né, no estado positivo e ativo. Visto que, né, como eu gosto de exercitar tanto a minha mente quanto o meu corpo, ambos, minha mente e corpo, né, both, tipo, ambos, fora do trabalho. Ao engajar, ao fazer esportes e ler livros e artigos. Então aqui você está deixando claro, você é uma pessoa ativa que gosta de se manter saudável, tanto corporalmente quanto mentalmente. I also play the piano. Importante, é legal, né? Ter uma disposição musical, ter um instrumento que você toca, isso também é sempre bacana, é bem visto, né? O dom musical, ou a predisposição musical, ela sempre está conectada também à capacidade mental, capacidade de raciocínio, tá? Há estudos, já inúmeros estudos sobre isso, então é bom mencionar, se você toca algum instrumento, mencione que geralmente é um ponto a favor, tá? Um ponto a favor aí na sua entrevista. By engaging in. Então, ao engajar, ao fazer, tá? Aqui a gente traduziria, a gente não colocaria no português como ing, né? O ando, endo, indo, fazendo, tá? Na verdade, a gente até poderia fazer, tá? Nesse caso, by engaging, ao fazer esportes. Mas aqui a gente poderia, no português, também estar dizendo... eu gosto de exercitar tanto minha mente quanto o corpo fora do trabalho, fazendo exercícios e lendo livros e artigos. Então, a gente poderia também utilizar essa maneira contínua, né? A forma contínua aqui no português, tá? Nesse caso. Mas muito cuidado, pessoal. By doing something. Vou pegar um exemplinho aqui rapidinho. Pegamos esse exemplo aqui que criei agora rapidinho. By talking to people, I understand their problems better. Their problems better. Ao falar com as pessoas, eu entendo seus problemas melhor, tá?
Então, aqui também poderia ser utilizado. Falando com as pessoas, eu entendo seus problemas melhor. Falando, tá? Mas eu gostaria que você mantesse na tua cabeça que talvez a melhor tradução aqui nesse caso seria ao falar, ao invés de usar a forma ing, tá? No português aqui, notando aqui nesse momento, eu entendi que dá para utilizar as duas maneiras. Ok? Muito cuidado com isso aqui, pessoal. Muito bem, vamos lá. I also play the piano, which is important for my mental clarity and overall satisfaction. Which is important for my mental clarity and overall satisfaction. Faz bem para sua mente, clareza mental, né? Quando você toca o piano, você toca música, algum um outro instrumento que você queira colocar aqui. Por que que você gosta, né? Por que que você toca? Porque faz bem para você, para sua mente e sua satisfação no geral. Overall satisfaction. Você se sente uma pessoa mais satisfeita, tá? Quando você toca um instrumento musical da sua escolha. I try to see theater plays and musical concerts as often as possible, as art makes me feel fulfilled. Então, beleza. Aqui a gente só adicionou, tá? Nessa parte que a gente adicionou algumas coisas pessoais e todas elas vão conversar de alguma maneira para dizer que você é uma pessoa engajada em ser melhor, engajada em fazer coisas produtivas, tá? Sempre busque isso. Sempre busque esse tipo de informação para estar jogando aqui nessa primeira pergunta. I try to see theater plays and musical concerts as often as possible. Tão frequentes quanto possível. Tão frequentes quanto. Tão bom quanto. As good as. Tá? Apesar de ter as e as aqui, no português a gente vai tanto, tão bom quanto. Não, desculpa, não é tanto, é tão. Tão bom quanto, tão rápido quanto, as fast as, tá? Então, essa é a forma aqui, muito importante, bom saber isso aqui, você vai utilizar muito durante a sua vida. Try to see theater plays and musical concerts as often as possible, as art makes me feel fulfilled. As art makes me feel fulfilled. Visto que, porque, tá? A gente está explicando, né? Esse as aqui é utilizado como... A gente está usando... Como você pode ter notado aqui, nós temos diversas utilizações diferentes para a palavra as. As often as possible. As art makes me feel fulfilled. Então, aqui, esse as aqui já é outra utilização do as. É uma palavra bem versátil. Aqui está explicando bem... visto que, porque a arte me faz sentir preenchido. Muito bem, pessoal. Então, assim, é isso, tá? Tente manter o mais compacto e possível, compacto e conciso o possível. Tente manter o mais compacto e conciso o possível. Não é muito pequena, mas também não é muito grande a resposta. Tá? E se você for colocar uma resposta um pouco maior, tem que ter razões para você ficar falando o que você está falando, tá? Sempre procure linkar com o porquê de estar fazendo aquilo, o porquê de estar expondo aquela situação, aquela habilidade que você tem, linkando, conectando com a proposta da empresa, o que a empresa está buscando, sempre. Beleza? Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Question 2. Question 2. Whoops. Why do you want this job? Why do you want to work for this company? Qualquer uma das duas perguntas pode vir aqui, né? Why do you want this job? Ou why do you want to work for this company? Muito bem. Então, aqui nessa pergunta, nós devemos alinhar, tá?
a nossa persona profissional com o que a empresa busca, tá? Dizendo razões pelas quais você se sente atraído para esse trabalho, o que você e a empresa tem em comum, tá? É muito importante você deixar claro isso com a sua resposta. Então vamos lá. Possível resposta. Answer. Possible answer to this question. I want this job because it's a position I am passionate about and it provides me with activities that keep me motivated throughout the day. Então aqui você está dando duas razões já, tá? Que são fortes. Isso só diga se for verdade, viu, pessoal? Que é um exemplo, né? Considerando que a pessoa é adequada ao trabalho e que a pessoa, né, tem as características e será adequada a esse trabalho aqui, tá? Não estamos considerando uma pessoa que está tentando qualquer emprego, mesmo que não saiba o porquê que está tentando, né? Então, vamos esmiuçar isso aqui. Você está sendo direto ao ponto, né? É uma posição sobre a qual eu tenho paixão. I'm passionate about. Seria um pouquinho diferente de dizer que você é apaixonado por uma questão em português, tá? Apaixonado por um cargo, apaixonado por uma, né? Aqui você está dizendo I am passionate about something. Você se sente bem, você se sente conectado, você tem uma força tua em relação àquilo, né? Uma força dentro de você que te atrai àquilo, tá? Então, é mais ou menos isso que quer dizer, não necessariamente tipo, apaixonado do português mesmo, como a gente utiliza, tá? Pode até ser, dependendo da situação, mas não leve isso como regra quando você ver a palavra passionate, tá? Não é exatamente isso, tá bom? Dependendo, até pode ser uma boa tradução, mas não seria a regra de tradução, tá? Acho que é importante deixar claro. It's a position I am passionate about, não é passionated, com D aqui não, tá? Só passionate. E aqui não é passionate. O A aqui ele não está sendo pronunciado fortemente. Ele é sutil. A gente nem vai fazer o som de A. A gente só vai unir o N ao T. Então vai ter um sonzinho aqui no meio. Passionate. Passionate. Você está unindo com um pequeno som, você une o N ao T. Não é a sílaba tônica. Não é a stressed syllable of this word. Tá? Então, não vai ter esse som de A. Beleza? I'm passionate about and it provides me with activities that keep me motivated throughout the day. E me provém, e ela me possibilita, me disponibiliza atividades, essa posição que você está me oferecendo disponibiliza atividades que me mantêm motivado ao longo do dia. Isso é muito importante também, porque se você está se mantendo motivado com aquelas atividades que você gosta de fazer ao longo do seu dia, dificilmente você vai querer sair daquele emprego, né? Isso aqui é uma boa razão para você expor, tá? Lembrando, não mintam, né? Só fale se você realmente se sente assim. I also see my long-term career in this position. Também me vejo aqui a longo prazo nessa posição, tá? Minha carreira a longo prazo, né? My long-term career. Agora uma segunda pergunta, uma segunda resposta mais focada para a segunda pergunta, tá? Essa aqui, a primeira foi focada para essa pergunta aqui. Nós estamos considerando que pode ser qualquer uma das duas, né? Você vai responder um pouco diferente aqui para cada uma delas. Então, essa aqui seria para a primeira. A segunda, why do you want to work for this company? I want to work for... Aí você coloca o nome da empresa. Because it's an incredibly renowned company that provides its employees with different opportunities. Famous for being a good place to work. Uma empresa incrivelmente renomada que possibilita os seus empresários, né, que dá as condições, a providência necessária, né, possibilita seus funcionários a terem diferentes oportunidades.
provém seus funcionários com diferentes oportunidades, famosa por ser um lugar bom para se trabalhar, famosa ou famoso por ser um bom lugar para se trabalhar, tá? Incredibly, aqui a gente está enriquecendo, pessoal, o vocabulário. A gente enriquece a frase, desculpe, com um advérbio. Né? Os advérbios são recomendados utilizar para estar enriquecendo seu discurso aqui, tá bom? Eu vou falar melhor sobre isso em uma aula para escrita, tá? Faremos uma aula de escrita e entraremos um pouquinho mais em detalhes aí. No meu curso também eu vou estar cobrindo, né, de uma maneira completa e bem explicadinha, tá bom? Logo, logo estamos lançando o curso, então fique de olho aí, fique ligado, me siga aqui para garantir que você esteja atualizado em relação aos lançamentos futuros, tá bom? Vamos lá, então. Aqui tá, você é uma empresa renomada que dá diferentes oportunidades, famosa por ser um bom lugar para se trabalhar. Legal, bons motivos, né? Uma boa empresa vai atrair bons funcionários que querem trabalhar para essa empresa, né? Então você está se colocando, ó, a empresa é boa, eu me considero um bom funcionário, então eu quero trabalhar aqui. It allows me to grow professionally and reach new levels. It allows me to grow professionally and reach new levels. Tive que completar aqui de última hora, tinha esquecido de completar essa frase. Então você quer alcançar novos níveis, né, profissionais. Você quer crescer profissionalmente. Tá? E aqui é um lugar que me possibilita fazer isso. Uma grande empresa pode possibilitar que um grande funcionário seja melhor ainda. E vice-versa. Um grande funcionário possibilita que uma grande empresa seja melhor ainda. Então, aqui você está dando todos os motivos, né? Bons motivos, plausíveis para você estar entrando na empresa. Wages and compensation packages are another plus that would make me satisfied and not feeling the need to look for other opportunities elsewhere. Vamos lá. Wages, salário, tá? Salary é uma palavra para salário, beleza. Wages é outra muito comum, tá? Muito utilizada, que você deve saber, que as empresas geralmente, quando se tratando de salário, elas utilizam a palavra wage, tá bom? Então, bom você saber isso. Salary or wage. Compensation packages, né? Então, todos os benefícios, né? Os benefícios, poderia utilizar essa expressão, compensation packages, are another plus, ou package também, tá? Sem o S, mas tudo bem. Are another plus, né? Mais um plus, é mais um bom motivo que me atrai, that would make me satisfied and not feeling the need to look for other opportunities elsewhere. Então, eu estaria satisfeito, isso me satisfaria. E eu não sentiria necessidade de procurar outras oportunidades em outros lugares, elsewhere. Ok? Elsewhere, essa palavrinha else, né? Outro ou mais, além daqui, o else a gente pode estar utilizando com diversas outras palavras, tá? Criando palavras com ele. Por exemplo, não tenho nada mais a dizer, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. I have nothing else to say. Nada a mais, nada além, tá? E aqui a gente criou uma palavra elsewhere, outro lugar. Lugar além daqui. Muito bem. Então, uma boa resposta. Você está dizendo por que você quer trabalhar e, bom, aqui, em termos financeiros, me manteria satisfeito, né? E ainda eu estaria essa possibilidade de crescer, de me tornar melhor, de alcançar novos níveis. Beleza? Muito bem. Vamos para a questão número 3. What are your
strengths? What are your strengths? What are your strengths? Strengths. Aquela famosa, né, pessoal? Aquela famosa pergunta: quais são os seus pontos fortes, né? E os pontos fracos. Aqui vamos tratar só dos pontos fortes nesse caso, tá? Embora utilize também esse mesmo template aqui para você procurar, né, suas fraquezas, falar sobre as suas fraquezas, tá? Mas para a gente manter o mais compacto possível aqui, vamos falar sobre as nossas fortalezas, nossos pontos fortes. Aqui você deve buscar citar os pontos fortes que tenham também relação com essa vaga, né? Por exemplo, vamos lá, uma possível pergunta, uma possível resposta, answer. Repita comigo, answer. Pessoal, repita o máximo possível essas frases em inglês que eu estiver dizendo aqui, tá? Principalmente quando eu estiver falando devagarzinho, que é para vocês se acostumarem com isso, com o som, com a pronúncia. Quando você escuta e você repete, você está internalizando muito mais do que só escutando, tá? O aprendizado da língua é isso, você repetir junto, muito, muito e muito, tá bom? Mantenha isso na cabeça, mantenha essa ideia para que você esteja aplicando-a. Então vamos lá, uma possível pergunta. I consider my strengths, my main strengths. Whoops. I consider my main strengths to be effective communication. Então podemos, né, colocar aqui. Effective communication, project management skills. Você está colocando uma coisa mais... Então aqui, uma questão mais pessoal, né? Comunicação eficiente, efetiva. Não efficient, effective, né? Efetiva. Project management skills, né? Então, habilidades de gerenciamento de projeto, né? Project, pessoal, vamos lá. Aqui é um erro muito comum que eu noto com os meus alunos. Não é project. Project. Ok? Project management skills. Muito bem. Vamos colocar uma outra aqui. Sense of urgency. So, and sense of urgency. I consider my main strengths to be effective communication, project management skills, and sense of urgency. Tá, então, beleza, você é um bom comunicador, eficaz. Você tem, né, habilidades aí de gerenciamento de projetos, muito bom também. E senso de urgência. Tá? Você sabe quando agir, com qual velocidade agir. Tá? Um senso de urgência. São algumas habilidades muito solicitadas que é interessante você colocar aqui. Então, recomendo que você busque também, né, outras qualidades que você tenha para estar incluindo aqui. E aqui, essa resposta vai ser um pouquinho mais compact. Tá? Não precisa entrar muito em detalhes aqui, só cite 3 coisas e caso ele pergunte, né, o entrevistador pergunte mais a fundo sobre alguma dessas qualidades que você está descrevendo, você vai... Bom você saber explicar também, né? Talvez ele peça um exemplo de uma situação, tá? Em que você usou alguma dessas qualidades suas e você tem que saber também falar um pouco sobre isso e descrever o que ele pedir. Certo? Mas vamos ver um pouquinho melhor como explicar sobre essas situações em algumas outras perguntas mais para frente. Como explicar sobre o seu passado, né? Um pouquinho melhor. Muito bem. Então, é isso para a pergunta 3. Vamos para a pergunta 4. Question number 4. What is your greatest professional achievement? Muito bem. Aqui, gente, talvez
Talvez ele só coloque What is your greatest achievement? É importante você manter, tá, essa resposta considerando o âmbito profissional. Professional achievement. Mesmo que ele pergunte qual é a sua maior realização, né? Qual é a sua maior realização? Uma coisa que te deixou orgulhoso, uma coisa notável, a mais notável das suas atitudes e objetivos alcançados durante sua carreira profissional, tá? Então, lembre-se, mesmo que não se fale de professional, você considera como se fosse professional aqui, beleza? Não fala sobre um acontecimento pessoal, a não ser que você cite depois do profissional e você acha que aquela realização pessoal seja de grande importância, sim, para você ter uma imagem bem definida ali, uma boa imagem, né, perante o entrevistador, tá? What is your greatest professional achievement? Então, muito importante, não se esqueça do porquê disso, tá? O porquê de você ter tido esse alcance profissional, esse objetivo alcançado. E procure sempre descrever o mais recente possível, tá? Aquele que aconteceu mais recentemente possível. Para te mostrar que você está em um bom momento profissional, né? Para mostrar que você não precisa buscar um exemplo no seu passado, em anos atrás. Tá? Busque algo mais recente possível para estar descrevendo, para mostrar que você está na ativa e está no seu auge, digamos assim. Tá? Está no seu auge do seu desenvolvimento profissional. Então, eles precisam te contratar. Né? Como deixar passar essa oportunidade? Podemos citar aqui a implementação de um projeto pelo qual você foi responsável, que você encabeçou, pela idealização do novo processo ou etapa de um processo que você apresentou melhorias, tá? Procure se lembrar daquelas ações que tiveram impacto positivo, trouxeram boas mudanças para sua empresa ou a sua área. Então, vamos pegar um exemplinho aqui. Answer. In my current company last year. Então, considerando aqui que você está em uma empresa nesse momento, tá? Você vai falar in my current company last year. Então, ano passado, na minha empresa atual, current, corrente, a que está acontecendo, a atual. Tá? Atual, pessoal, não é actual. Essa é uma confusão muito comum. Tá? Não é actual. É current. Tá? Actual, não. Tá? Então, quando você quer falar algo atual, o que está acontecendo atualmente, currently. Atualmente. Né? O mente é o LY. Muito bem. Oops. I was missing an I here. Okay. In my current company last year, I was the head of a new project to optimize the purchase areas information flow process. Então, beleza. Na minha empresa atual, no passado, eu fui o chefe, o líder desse novo projeto, né? Para otimizar o processo, o fluxo do processo de informação da área. Então, claro, em inglês a gente reorganiza as informações um pouco diferentemente do que do português, né? Então, aqui a gente vai ter Areas Information Flow Process, processo de fluxo de informação da área. É o contrário aqui, né? É muito interessante isso aqui. Quem tiver dúvidas, por favor, deixe nos comentários aqui, tá? Isso aqui é um pouquinho mais avançado, é o been facing problems. We have been facing problems. Past perfect. Isso aqui é o past perfect, gente. Então eu recomendo, né? Deixem perguntas aqui, que eu posso criar uma aula só para isso, caso seja do interesse de vocês, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber, para estar criando um conteúdo mais focado no que vocês precisam realmente.
tá? Não é tão difícil, tá? É um pouquinho mais avançado, mas conceitualmente não é tão difícil entender o had been facing. Mas eu não vou explicar aqui, porque senão vai demorar muito essa aula, tá bom? Vamos focar aqui nas perguntas realmente. Nós estávamos enfrentando problemas, facing problems, to face something, né? Enfrentar algo, estar face a face com algo. Such as important information being lost and dreary manual spreadsheet updates. Né? Nós estávamos encarando problemas antes da resolução do problema. Esse que é o negócio do had been facing aqui. Isso acontecia antes, isso vinha acontecendo antes de outra coisa acontecer. Beleza, não vou entrar em muitos detalhes, vamos lá. Como such as important information being lost, informação importante sendo perdida, and dreary manual spreadsheet updates. Tá? Dreary, coisas que são pesadas, que é um trabalho manual, né? Um update, então você tinha que atualizar umas planilhas, geralmente se refere no Excel, né? Spreadsheet, sheet, não é shit, tá, gente? Shit é aquela coisa que vocês já imaginam, né? Que fede, tá? Então é sheet, tá? Sheet, she, e, não é shit, ok? Então, aquela dreary, coisa pesada, que demora, né, um penoso, tá? Manual spreadsheet updates. Então, as pessoas tinham que gastar tempo em algo pesado e penoso, né? Como atualizar manualmente essas planilhas. Então, junto com o time de TI, esqueci do D aqui. Together with the IT team, together with the IT team, né? Junto com o time de TI, we were able to develop a new information flow system that freed up to e nós vamos ter dois ups, um do lado do outro. Cada um se refere a uma coisa, tá? Together with the IT team, we were able to develop, fomos capazes de desenvolver, a new information flow system, novo sistema de fluxo de informação that freed up, que liberou, free up, liberar, tá? That freed up to 2 hours a day of work. Então, liberou até up to, no máximo. Então, esse up é uma coisa, ele pertence ao free up, é um phrasal verb. Tá? Phrasal verb. E up to a maximum of, né? Até, entre aspas aqui, porque a gente não usaria until nesse caso, tá? Up to é muito melhor para utilizar nesse caso. Up to 2 hours a day of work for every analyst in the area. Para cada analista da área, nós liberamos até 2 horas de trabalho por dia com esse novo processo. Olha só a riqueza dessa melhoria. Né? Agora você tem 2 horas a mais por cada analista daquela área para estar desenvolvendo outras coisas, né? Que é ótimo para a empresa isso. Então, muito bom mencionar algo assim. 2 hours a day of work for every analyst in the area, allowing them to spend more time developing creative solutions and take the company to new heights. Permitindo-os gastar mais tempo, passar mais tempo desenvolvendo soluções criativas, creative solutions, and take the company to new heights. E levar a companhia a novas alturas, né? Levar a companhia a novas alturas, a um novo patamar, melhorar a companhia, aumentar os números, índices,
para melhor. Muito bem. Então, é uma ótima opção aqui para a questão número 4. Tá? Show de bola. Vamos para a questão número 5, então. Lembrando, pessoal, pegue esses exemplos aqui e vão adaptando à realidade de vocês, tá? O nome de algum processo da sua empresa, né? Em vez de Purchase Areas Information Flow Process. Descreva aqui o que você realmente fez na sua empresa, né? Qual era o nome do processo, qual é a área. Aqui eu peguei como exemplo a área de compras, tá? Purchase Areas, acho que eu não deixei muito claro na hora que eu estava explicando ali em cima. Então, Purchase Area, área de compras da empresa, tá? Muito bem. Question number 5. Question number 5. Can you describe a challenge you've overcome at work? You have, né? Lembrando, isso aqui é present perfect. Se você tem dúvidas no present perfect, não sabe muito bem como utilizar, deixa aqui nos comentários, tá? E eu vou criar uma aula aí, vou estar explicando isso certinho. Obviamente, no meu curso, isso será explicado completamente, tá? Com vários exemplos, várias situações diferentes para a gente estar utilizando o present perfect. Beleza? Ele é muito confundido com o past simple. Mas deixa aqui nos comentários se você tem problemas com isso. Vamos estar explicando aqui. Can you describe a challenge you've overcome at work? Então, beleza, ele está pedindo que challenge, um desafio que você teve que overcome. Um desafio que você venceu, pelo qual você passou com sucesso. Tá? To overcome a problem, a bad situation, a tough situation, a difficult situation. You overcome obstacles, né? Passa com sucesso por obstáculos, situações difíceis, situações duras, ok? Very well. So, what is a possible answer to this question? Vamos pegar aqui. In my previous role, anterior, né? In my previous role, we faced a tight deadline for a client presentation. Tight. For example, you put some tight pants on. Você veste umas calças that are difficult to put on because they're tight. Né? Apertada, uma calça muito apertada, é difícil de colocar, né? Uma skinny jeans. Não é muito meu estilo skinny jeans. Eu gosto de slim, né? Que é um pouquinho mais rente ao corpo, mas não realmente apertado no corpo. Então, we faced a tight deadline for a client presentation. Deadline, vocês já aprenderam comigo aqui no meu Instagram. Fiz um videozinho sobre isso. Um episódio sobre isso. Deadline é um prazo, linha da morte de algum projeto. O que é linha da morte? O último momento possível para se entregar. Então, a tight deadline, prazo apertado, for a client presentation. And our team encountered unexpected technical issues. E o nosso time enfrentou, né? Encontrou ou enfrentou, nesse caso, problemas, questões, issues. Tá? Issue pode ser uma questão, um problema, algo a se resolver, uma edição de uma revista, issue number 30, né, edição número 30 de uma certa revista, por exemplo, tá? Mas aqui nesse caso, problemas. Encountered unexpected technical issues. Unexpected technical issues. Repita comigo aqui. Unexpected technical issues. Technical.
Vamos conectar esse D com esse T aqui, né? Unexpected technical issues. L com I também. Technical issues. Tá? Não precisa pôr muita ênfase também nesses sons que ficam aqui entre uma frase e outra, que vão juntando uma palavra a outra, entre uma palavra e outra. Não é esse o objetivo também, de pôr aquela ênfase muito grande, tá? Technical issues. Ok? Rather than panicking, ao invés de, instead of, rather than doing something, parecido com instead of doing something. Doing. Rather than doing something, ao invés de fazer algo, instead of doing something, ao invés de, né? Então, rather, instead of, também são sinônimos aqui nesse caso, né? Ao invés de. Tá? O rather também tem outros significados, tá? Mas nesse contexto, nesse formato, rather than doing something, rather than going to the mall, I'm gonna buy online. Né? Ao invés de ir ao shopping comprar uma coisa, eu vou comprar online. Tá? Instead of going to the mall, I'm gonna buy online. Beleza, gente? Ops. Show de bola. Vamos continuar. Rather than panicking, getting desperate, né? Panic. Pânico mesmo. Entrar em pânico. I took the initiative to gather the team. Eu tive a iniciativa, eu comecei a iniciativa de juntar a equipe, identify the root cause of the problem, identificar a causa raiz do problema, and delegate specific tasks to address each aspect. Each aspect of it, ou of the problem, tá? Seria melhor aqui. Então, identificamos a causa raiz, root, the root of a tree, the root of a certain plant. Raiz. The root cause of the problem. Então, a causa raiz do problema. And delegate specific tasks to address each aspect of it. E delegar tarefas específicas, tasks, tarefas, para estar tratando, tá? To address, para estar mirando e tratando cada aspecto do problema, disso, né? Do problema. Tá? Em vez de repetir the problem aqui em cima, eu estou colocando aqui of it, que está implícito que é o problema, it. Tá? Continuing. I also communicated transparently with the client about the situation and the revised timeline. Eu também, né, comuniquei transparentemente, de maneira transparente com o cliente, sobre a situação e a nossa linha do tempo, desenvolvimento do trabalho, né, com as datas pré-definidas para cada etapa, timeline, né, a linha do tempo do projeto. Então, revisamos, né, e eu mostrei para ele essa timeline revisada, tá? Through collaborative problem solving and effective communication. Então, através de, through, collaborative, problem solving and effective communication. Então, aqui você está juntando mais uma vez, né? Você falou que você é uma pessoa que tem comunicação eficiente. Então, é interessante você estar citando que você conseguiu vencer um problema no trabalho usando comunicação eficiente também. Mostra que você não só fala que tem, como você agora deu um exemplo. Então, é bom você ter essa ideia, né, de uma persona profissional concisa, que apresenta informações no começo que condizem com informações de outras perguntas depois. Tá? Né? Juntando os pontos aqui,
Isso aqui deixa mais sólida a sua apresentação, a sua imagem perante o entrevistador. Through collaborative problem solving and effective communication, we not only resolve the issues, nós não somente, né? Resolve the issues ou solved the issues, poderia ser também, em vez só de resolve, poderia ser solved, né? Solucionar os problemas, como também, but also, né? Não somente resolvemos os problemas, mas também delivered an exceptional presentation that exceeded the client's expectations. Muito bem. Então, nós não somente resolvemos o problema, como entregamos uma apresentação excepcional que excedeu, to exceed, exceder. Exceeded, excedeu. Né? O ed no final é um regular verb, to exceed. Exceeded the client's expectations. Tá? Então, aqui, essa apresentação que se colocou perante toda essa dificuldade técnica ainda excedeu as expectativas do cliente. Então, ótimo, né? Teve sucesso aqui. Muito bem, very well. Let's go now. Let's jump into number 6. Question number 6. Essa que sempre tem, né, pessoal? Where do you see yourself in 5 years? Vamos colocar aqui. Where do you see yourself in 5 years? Aqui, né, você deve expressar ambições e planos que se alinhem com os da empresa e as oportunidades que a empresa pode te oferecer, tá? Claro, sempre mantém isso na cabeça, né? Como eu já venho dizendo desde o início dessa aula aqui. Sempre procurando alinhar a empresa, objetivos da empresa, propósito da empresa com os seus. Em toda a resposta que você for dar aqui, procure sempre estar alinhando ambos para que se solidifique essa sua posição como empregado ideal para eles. Tá? Muito bem. Vamos pegar um exemplo, né? Vou pegar um exemplinho aqui de uma... Vou colocar aqui para baixo. De uma pequena resposta aqui, um exemplo. Whoops, abilities. Just to tease. Okay. Answer. In 5 years, I see myself as a... Então, eu me vejo como... Né? Eu me vejo como... Aqui eu coloquei algumas opções, tá? De posições que você está almejando estar na empresa e que você está almejando ocupar na empresa daqui a tanto tempo, que é 5 anos no caso. Tá? Ele pode perguntar 10 anos, né? 2 anos, não sei. 5 anos acho que é bem padrão, né? Então, tem isso. Você tem que sempre trazer para a tua realidade, claro, né? Onde que você se vê em 2, 5 ou 10 anos, dependendo de quanto tempo ele te perguntar. Aqui nós temos, então, 3 opções de posições, mas eu quero que você adeque a sua realidade ou a realidade dessa entrevista em específico, tá? Se você estiver entrando como um estagiário, eu acho que você deve adaptar isso aqui, né, para uma outra posição, né? Às vezes, quando você entra como estagiário numa empresa, talvez em 5 anos você seja um analista pleno, se você for bem. Talvez você vire um coordenador ou supervisor de uma empresa em 5 anos, por que não? Pode ser. Mas eu quero que você, né, aqui depende muito de cada caso. Então, eu não tenho também como estar explicando perfeitamente a melhor opção para você colocar. Isso aqui depende da sua realidade específica aí. Então, aqui, digamos que você entrou como analista júnior, né? Junior analyst. Você pode ser que você se torne. Digamos que você entra como analista na empresa. Aqui, você seria realista, você virar em 5 anos um coordenador ou um gerente de uma área. Claro, se você for muito bem ali, em 2 anos você vira coordenador, em 2 anos gerente, 4 anos você já ocupou uma gerência, né? Então,
Depende muito da empresa, do ritmo da empresa e da sua realidade. Tá? Coordinator, manager, director. I see myself as a coordinator here. Considering I am ambitious, and I will work accordingly. De acordo com essa ambição, né? Making sure results are being improved more than expected along the process. Então, vou garantir aí que os meus resultados estejam sendo melhorados, né? Estejam de acordo, no caso aqui não é de acordo com, aqui estejam mais do que o esperado, né? Então você vai trabalhar além das expectativas, along the process, durante o processo da sua empreitada nessa empresa, né? Sua ocupação nessa empresa. I see myself taking on, pegando para você mais responsabilidades, admitindo, assumir, pegar mais responsabilidades, and setting challenging goals, definindo goals, objetivos desafiadores, challenging goals, objetivos desafiadores, as a way to, como uma maneira para spur or stimulate growth. Estimular. Spur. O que é spur? Isso aqui é bom você manter, né, como vocabulário, tá? Um pouquinho mais avançado. Muitas notícias do mundo business tem essa expressão no meio das notícias, dos artigos, tá? O spur seria como, imagina a espora da bota de um cowboy. Quando ele bate a espora no cavalo, né? O que isso faz? Faz com que o cavalo vá mais à frente, aumente sua velocidade. Isso estimula a rapidez do cavalo, no caso. Então lembre-se disso, spur como espora mesmo, tá? Uma espora na bota. Que você está estimulando o acontecimento de algo. No caso, a espora na bota vai estimular o cavalo a andar mais rápido. E aqui você está colocando esses, né, aqui, definindo esses objetivos desafiadores, você está estimulando ou spurring growth, crescimento. Beleza? Muito bem, vamos para a questão número 7. Question number 7. Essa aqui também, né? Essa aqui também é muito perguntada pelos entrevistadores. How do you handle stress and pressure? How do you handle stress and pressure? Claro, virão situações estressantes no trabalho. Dificilmente você estará num trabalho que não terá situações estressantes, né? How do you handle stress and pressure? Aqui vamos elevar para um novo nível, pessoal. Aqui nós vamos mandar ver. I thrive under pressure. Então, I thrive, né? Eu lido com a situação, eu saio por cima, tá? To thrive. Be able to get out of the situation in a positive position. Estar em uma situação, em uma posição positiva, superior. I thrive under pressure by staying organized and maintaining a calm demeanor. Então, eu me mantenho organizado e mantendo um comportamento, um semblante, uma posição calma. Tá? Demeanor. Calm behavior. Também poderia ser mais comum, né? Behavior. Muito bem. In my previous job, we often had tight project deadlines. No meu trabalho anterior, nós geralmente tínhamos tight project deadlines. Então, você está juntando aqui com a ideia que você tinha aqui, the tight deadline. Olha só como o seu discurso ele está
coeso, né? De pergunta para pergunta. Então você tinha, não era só aquele lá que você tinha, aquele projeto que tinha um prazo curto, aqui também, né? We often had tight project deadlines. Geralmente, comumente, frequentemente é o melhor, né? Frequently, often. To manage stress, I developed a detailed project plan with clear milestones. Então, para a gente gerenciar, né, esse estresse por conta do prazo curto, I developed a detailed project plan with clear milestones. Desenvolvi um projeto detalhado, um plano de projeto, né? Project plan. Desenvolvi um plano de projeto detalhado com clear milestones. Então, com etapas que você busca alcançar, com pequenos micro alcances, né? Mini tarefas, mini objetivos, milestones. Então, são aqueles a milestone, vamos lá, né? Você tem uma corrida, você tem lugares dizendo, oh, aqui passou 1 milha, aqui 2 milhas, aqui 3 milhas, ou quilômetros, para nossa realidade, né? Então você tem a marcação ali, né? Passou por tanto. É a mesma coisa aqui. Você no teu projeto você tem uma marcação para dizer, ah, nesse ponto a gente alcançou tanto. Nesse outro ponto foi alcançado esse outro tanto, tá? Milestones, né? São essas marcações de alcances ao longo do caminho. This allowed me to prioritize tasks effectively and allocate resources efficiently. Muito bem. Isso me permitiu priorizar as tarefas eficazmente. Eu tenho um problema com isso, pessoal. Às vezes eu confundo ali no meio da rapidez do negócio, né? Na velocidade aqui que a gente está explicando. Então, temos os dois exemplos aqui, na verdade. Effectively and efficiently. Eficazmente, effective, eficaz. Efficient, efficiently. Eficiente, eficientemente. Tá? Então, alocamos recursos eficientemente. Priorizamos as tarefas eficazmente e alocamos recursos eficientemente. Muito bem, isso aqui está bem escrito, tá? I also ensured open communication within the team. Dentro do time. Então, quando se tratava das nossas relações internas no time, within the team. I also ensured open communication. Então, garantir, ensure. Make sure. Em vez de dizer make sure of something, você pode usar to ensure something. To ensure something, to make sure of something. Garantir, ok? Recomendo usar num nível business environment, né? No ambiente de negócios, ensure. Ele é a versão mais formal do make sure of, tá? Muito bem. I also ensured open communication within the team, fostering a supportive environment. Dando as condições, fostering. Eu falei isso numa outra aula aqui já, né? To foster. Dando as condições necessárias para um ambiente de apoio, supportive environment, um ambiente em que as pessoas se apoiam, onde os membros do time, membros da equipe, team members, could share concerns and collaborate on solutions. Poderiam compartilhar, né, suas preocupações, seus aqueles possíveis problemas que venham a ocorrer. Concern, né, preocupação, tá? And collaborate on solutions, e colaborar em soluções. By proactively addressing challenges and maintaining a positive mindset. Esse by aqui é ao fazer tal coisa, como a gente já viu algum exemplo lá em cima, ao tratar dos, né, address, tratar, falar sobre para tratar, address challenges and maintain positive mindset. Tá? Tratar dos nossos, falar sobre tratar os nossos
desafios e manter um mindset positivo, we consistently met deadlines, né? Meet deadlines. Falei sobre isso num vídeo no YouTube, num vídeo no Instagram, tá? Num Reel. Quem não ainda me segue lá, me siga, né? Quem ainda não me segue, me siga lá, que eu posto diariamente bom conteúdo aí para vocês estarem melhorando o inglês de vocês aí no dia a dia, tá bom? To meet deadlines, né? Cumprir prazos, tá? Então, met, passaram de meet. We consistently met deadlines, consistentemente. We consistently met deadlines even under high pressure situations. Mesmo sob, né? Under, debaixo de. Mas a gente diria em português, a melhor tradução, sob situações de pressão, sob pressão. Tá? High pressure situations, situações de alta pressão. Isso aqui é um compound adjective. Adjetivo composto. Situations that present high pressure. Por exemplo, em vez de ter que explicar isso numa frase inteira, a gente high pressure situations. Quem quiser uma aulinha de compound adjectives, deixa aqui nos comentários. Muito bem, vamos para a pergunta 8. Question number 8. And the last question, yeah, finally. Question 8. Vamos lá, agora vamos dar mais um exemplo, né? Agora, essa pergunta, can you give me an example of when you had to deal with a difficult situation? Pode ser difficult situation or colleague. Um colega difícil, né? Uma situação ou um colega difícil. Exemplificando, isso aqui é fundamental, né, gente? Não adianta você falar que você é bom em algo, você apresentando ali uma história de um caso com autoridade, munido da verdade. Isso é fundamental para você deixar uma boa impressão, né? Não adianta só falar que você é bom em tal coisa, você tem que dizer como você foi bom com tal coisa nessa dada situação, né? Então, muito bem, para a gente encerrar com chave de ouro aqui hoje, vamos pegar uma situação que mostra que você é bom em gerenciar conflitos, tá? É aqui que esse é o X da questão, gerenciamento de conflitos, conflict management. Como é que você lida com conflitos? Uma situação em que houve embate de ideias, discussões, né? Potencial ali de gerar desestabilização na equipe, estresses, né? Estresses gerais aí, conflitos que você tem que lidar com os quais você tem que lidar no seu trabalho, tá? Então, é importante você dizer como que você conseguiu manter essa bom ambiente de trabalho e superar essa dificuldade, esse embate que você teve com alguém. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplinho aqui de uma pergunta, uma resposta, digo, né? O exemplo da pergunta já foi. Vou colocar aqui para baixo, para ficar tudo na mesma página. So, a possible answer to this question. In my previous role, estava lá em cima já, né? Você já viu o que significa isso? Previous. I encountered, I faced, né? Eu encontrei e encarei uma situação. Então, aqui, né? A colleague and I had differing opinions. Differing. Opinions that differ. Opinions that differ. Differing opinions. Tá? Que se diferenciam, opiniões diferentes. Isso aqui é um verbo, né? Diferente de different. Different é o adjetivo. Opinions that differ. Had different opinions on the approach to a project.
The approach to a project. Pro, de novo, né? Então, eu enfrentei uma situação, estive em uma situação onde um colega e eu tivemos opiniões diferentes em como se tratar de um certo projeto. Como approach a project. Né? Como tratar, como encarar aquele projeto. Instead of escalating the tension, ao invés de, como já explicado acima, escalar a tensão, ou seja, levar a um outro nível maior, escalar nesse sentido, tá? To escalate, tá? Ser levado a um nível diferente. Não é escalar de escalar uma montanha, tá, gente? Climb. Quando você escala, aumentando de nível físico em algum local físico, isso é climb. Subir uma climb a ladder, né? Aquelas escadas portáteis, por exemplo. Climb a ladder. Subir a escada. Climb a mountain. Tá? To escalate a mountain, não, tá errado. Escalating the tension. Então, ao invés de levar a atenção para um novo nível, I initiated a one-on-one meeting. Então, comecei uma reunião, né? 1 a 1, de 2 pessoas, para to understand their perspective and share mine. Para entender a perspectiva, tá? Dessa pessoa and share mine. Aqui colocamos their perspective, para deixar mais, em vez de colocar his or her perspective, né? A gente pode estar utilizando their aqui, que é uma maneira também mais... não tem muito a ver com essa coisa do gênero neutro, não, tá? Mas é para deixar impessoal mesmo, tá bom? Eu sei que hoje em dia se usa they como gênero neutro, né? Nessa nova forma que vem costumeiramente... que vem sendo utilizada mais e mais, né? Mas não vamos entrar nesse caso aqui, tá? Eu não estou aqui para tratar disso hoje. Então, aqui, there, mesmo que seja só uma pessoa, para dele, delas, né? Para deixar uma coisa mais impessoal, tá? Perspectiva dessa pessoa e compartilhar a minha. Through active listening, através da escutativa, active listening, eu estava ali realmente escutando os problemas da pessoa e procurando entender, e vice-versa, né? Through active listening de ambas as partes, we identified common ground and areas where compromise was possible. Nós identificamos um chão comum, identificamos aonde que nós temos fatores em comum, pensamentos em comum, ideias em comum, e áreas, né? Onde where compromise was possible. Então, onde nós conseguiríamos nos comprometer um com o outro, onde nós conseguiríamos entrar num acordo. I suggested combining elements of both approaches to create a more comprehensive solution. Eu sugeri combinar elementos de ambos, né? Both, a gente já trocou ideia sobre isso. Of both approaches, ou ambas as maneiras de encarar, de trabalhar, to create a more comprehensive solution, para criar uma compreensão, uma solução mais compreensiva. This not only diffused the tension. Então, isso não somente tirou a tensão, diffused, tipo uma bomba, né? Você, antes dela explodir, se alguém for lá e desativá-la, you are diffusing the bomb, deactivating the bomb. Tá? Então, você tirou, você eliminou, você fez com que aquilo não fosse mais possível de acontecer. This not only diffused the tension, né? Tirou a tensão do ar, but also led to a stronger collaboration. Mas também levou a uma colaboração mais forte entre ambas as partes. We successfully implemented the project and our working relationship improved as a result. Nós implementamos o projeto com sucesso. Successfully. And our working relationship improved as a result. E olha só, a nossa relação do trabalho melhorou como resultado disso. Então,
It taught me the importance of effective communication. It taught me the importance of effective communication. Me ensinou a importância, essa situação, it me ensinou, né? Teach, taught. It taught and have taught, né? Como perfect tense, né? Primeira, segunda, terceira coluna. First, second, and third column. It taught me the importance of effective communication and finding common ground, even in challenging situations. Me ensinou a importância da comunicação efetiva. E né, a importância de encontrar common ground, de encontrar aquilo que nós temos em comum, as ideias em comum, né, um chão em comum, né? Chão, ground. Mesmo nas situações desafiadoras. Even in challenging situations. Isso é uma boa resposta, viu, pessoal? Tá bem legal aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões que a gente tratou hoje, tá? Então, a primeira, tell us about yourself. My name is fulano, fulana, and I thank you for giving me this opportunity. I have the skills and characteristics to match the job description, as well as to perform highly in the role. I am experienced in working with other people as a team, and I'm always seeking to improve and develop myself. I'm also creative, as I think about solutions for eventual problems, always looking to step our processes up and mitigate problem sources. I am mostly positive and active, as I like to exercise both my mind and body outside of work by engaging in sports and reading books and articles. I also played the piano, which is important for my mental clarity and overall satisfaction. I try to see theater plays and musical concerts as often as possible, as art makes me feel fulfilled. Muito bem, ótima. Ótima resposta. Yeah, theater. Eu acho que eu tinha escrito aqui a versão, se eu não me engano, né? Isso aqui é a versão britânica. Depois eu confirmo isso aqui, tá? Mas pode ser assim também a versão americana, theater, né? Center, versão americana, center, R-E, versão britânica. Vou deixar na americana aqui. Acho que é isso mesmo, pessoal. Então, muito bem, questão número 2. Question number 2. Why do you want this job? I want this job because it's a position I am passionate about, and it provides me with activities that keep me motivated throughout the day. I also see my long-term career in this position. Segunda opção, né? Why do you want to work for this company? I want to work for blah, blah, blah company because it's an incredibly renowned company that provides its employees with different opportunities, famous for being a good place to work. It allows me to grow professionally and reach new levels. Wages and compensation packages are another plus that would make me satisfied and not feeling the need to look for other opportunities elsewhere. Question number 3. What are your strengths? I consider my main strengths to be effective communication, project management skills, and sense of urgency. Question number 4. What is your greatest professional achievement? Answer. In my current company last year, I was the head of a new project to optimize the purchase area's information flow process. We had been facing problems such as important information being lost and dreary manual spreadsheet updates. Together with the IT team, we were able to develop a new information flow system that freed up to 2 hours a day of work for every analyst in the area, allowing them to spend more time developing creative solutions and take the company to new heights. Question 5. Can you describe a challenge you've overcome at work? Answers. In my previous role, In my previous role, we faced a tight deadline for a client presentation, and our team encountered unexpected technical issues. Rather than panicking,
I took the initiative to gather the team, identify the root cause of the problem, and delegate specific tasks to address each aspect of it. I also communicated transparently with the client about the situation and the revised timeline. Through collaborative problem solving and effective communication, we not only resolved the issue, but we also delivered an exceptional presentation that exceeded the client's expectations. Very well. Question number 6. Where do you see yourself in 5 years? Very important one. Answer. In 5 years, I see myself as a coordinator, as a manager, as a director. Here. So, coming back again, in 5 years, I see myself as a coordinator here, considering I am ambitious and I will work accordingly, making sure results are being improved more than expected along the process. I see myself taking on more responsibilities and setting challenging goals as a way to spur or stimulate growth. Question number 7. How do you handle stress and pressure? Answers. I thrive under pressure by staying organized and maintaining a calm demeanor. In my previous job, we often had tight project deadlines. To manage stress, I developed a detailed project plan with clear milestones. This allowed me to prioritize tasks effectively and allocate resources efficiently. I also ensured open communication within the team, fostering a supportive environment where team members could share concerns and collaborate on solutions. By proactively addressing challenges and maintaining a positive mindset, we consistently met deadlines even under high-pressure situations. Muito bem, and last but not least, can you give me an example of when you had to deal with a difficult situation or colleague? In my previous role, I encountered a situation where a colleague and I had differing opinions on the approach to a project. Instead of escalating the tension, I initiated a one-on-one meeting to understand the perspective and share mine. Through active listening, we identified common grounds in areas where a compromise was possible. I suggested combining elements of both approaches to create a more comprehensive solution. This not only diffused the tension, but also led to a stronger collaboration. We successfully implemented the project, and our working relationship improved as a result. It taught me the importance of effective communication and finding common ground even in challenging situations. Very well, guys. So that's it. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, Business English na Prática. Lembrando que esse programa é semanal, então já deixa anotado na agenda que na próxima semana, quarta-feira, teremos mais um episódio de Business English na Prática. Se você gostou do conteúdo hoje, deixa aqui aquele joinha, deixa seu comentário, tá? É muito importante para mim, assim eu vou saber que o conteúdo está ajudando vocês a destravar o seu Business English. O objetivo aqui é destravar seu Business English. Beleza? Muito bem, combinado? Nos vemos na próxima semana com mais um episódio de Business English na Prática e até lá. I'll see you all next week.